Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma semana que a gente se encontra aqui no YouTube para te trazer dicas práticas e teóricas que vão te ajudar na tua jornada para você se tornar um climatrônico. Ou seja, reparar qualquer placa eletrônica do setor da climatização, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. Me chamo Lawander e na aula de hoje eu vou te trazer uma análise de uma placa VRF Midea, placa do IPM VRF Midea. Onde VRF, o que é VRF? São equipamentos do setor da climatização que tem um alto valor agregado. De maneira bem simplificada, uma condensadora, aquela parte lá de fora, que nela vai acoplada várias evaporadoras, várias, dezenas de evaporadoras. Existe sim esse sistema, seria uma das tecnologias de ponta do nosso mercado. As placas eletrônicas, baixinho aqui para vocês, ó, as placas eletrônicas dela são extremamente caras, tem um alto valor. Então reparar esse tipo de placa é maravilhoso, tá? Quem é climatrônico já tem noção desse tipo de equipamento, inclusive já sabe reparar esse tipo de equipamento. Hoje vamos trazer uma análise bem avançada, vamos dizer assim. E se você é básico, não pule essa aula, porque aqui eu vou te trazer informações que vão fazer sentido para você. Eu vou trazer uma linguagem trazer uma linguagem mais simples possível. Eu falo que é avançada porque o circuito que eu vou analisar, que eu vou trazer essa análise, vai ser um pouco diferente da aula de hoje. Geralmente eu trago o defeito pronto, o código de erro tal. E hoje eu quero te trazer uma análise mesmo de bancada, um ponto que eu acho que vale a pena a gente abordar, falar sobre esse assunto e a gente poder aprofundar um pouco mais, porque ele vale para vários outros equipamentos, várias outras placas eletrônicas de ar-condicionado, tá? Porque é um circuito que eu vou abordar hoje contigo, é um circuito que tá com defeito nessa placa, eu vou te mostrar onde é que está o defeito. Quem sabe essa aula tem até parte 2. Quando eu reparar, talvez eu traga para você a análise do reparo dessa placa. Mas hoje eu quis parar, gravar essa aula para te entregar esse conteúdo que eu vi um extremo valor nele do ponto de vista que eu posso te entregar algo que você não sabe ainda sobre a manutenção eletrônica para a climatização de placas eletrônicas de VRF. De novo, não se aplica só a VRF, mas se aplica a outras máquinas também. Então vai ser um pouco diferente hoje a aula. Para isso eu vou precisar desenhar um circuito para você. Detalhe, eu vou desenhar aqui o IPM, tá? O IPM. O IPM, ele vai ter essa topologia aqui. Preste bem atenção. Vou desenhar aqui mais rápido, tá? A gente não perder muito tempo. Não repara o desenho. Aqui, ó, é GND, é o 0 volts. Aqui em cima fica o VCC, que é o mais 310 volts. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é U, V e W. Isso aqui é um IPM. Se falar em IPM, esse componente aqui, ó. Mostra aqui, ó, câmera cheia, né? Esse componente aqui, ó, tá? Esse modelo aqui, esse aqui é o IPM. Dentro dele certamente tem essa topologia aqui. Só isso? Não, tem mais coisas, mas certamente tem isso daqui, tá? São IGBTs. São transistores que acionam o compressor, a parte de potência do compressor. Deixa eu dar um zoom aqui em um desses transistores. Para acionar um desses transistores, eu vou precisar de um circuito que eu chamo de driver do IGBT, tá? É o driver, é um circuitinho que ele vai gerar aqui, ó, vai conectado no gate. Deixa eu melhorar aqui. Ele vai conectado no gate, tá? E ele vai gerar uma onda quadrada aqui. E essa onda quadrada, ela vai ter 15 volts de pico, de tensão, DC, tá? 15 volts. Então, ó, esse GBT, ele precisa ter 15 volts para poder acionar aqui, ó, do emissor pro gate, aqui é o gate, né? Aqui é o emissor e aqui é o coletor. Do emissor pro gate precisa ter uma tensão de 15 volts para acionar. Pelo menos 15 volts. Detalhe, por que eu estou te explicando isso? Porque o defeito está aqui, nessa placa. O defeito está aqui, ó. 15 volts é 15 volts. Ó, 15 volts. 15 volts é 15 volts. Como assim, Lawander? Que óbvio é esse? Pois é, porque não é 14 volts. Nem é 16 volts. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 são os IGBTs superiores, estão na parte de cima, superiores. E tem os inferiores. Para acionar os inferiores, e aqui quem é aluno tem essa aula explicativa bem detalhada, aqui eu não vou ter tempo para explicar para vocês o porquê que é dessa maneira. Mas aqui embaixo eu vou ter um capacitor, vou desenhar assim, eu vou ter um capacitor, deixa eu voltar aqui e apagar esse número aqui, para os IGBTs inferiores, que vai ter 15 volts nele. Quando eu energizar a placa tem que ter 15 volts nesse capacitor. Ou mais, aqui tem que ter 15 volts. E para cada IGBT superior eu vou ter um individual. Porque lá anda que o de cima tem um para cada e o de baixo não tem um para cada, é um para todos. Tem um para esse, um para esse, um para esse. Aqui vai ter um para cada. Então vai ter um capacitorzinho aqui, que alimenta esse 15 volts aqui, que alimenta esse, que alimenta esse. Por quê? Porque nos superiores, o GND, ó, aqui o negativo do capacitor, aqui ó, o negativo do capacitor, o menos, ele vem para o aterramento. Ó, tá aqui, ó, vem para o GND aqui, ó. Já o negativo desse capacitor aqui do superior, que vai ficar assim, ó. Vai ficar essa topologia aqui, ó. O capacitor aqui e o GND para cá e o positivo vai para acionar o gate. Vai para o drive, na verdade. Não vem para o gate direto não, tá? Vai para o drive, a alimentação do drive, o drive que vai acionar o gate. Aqui também tem o drive aqui do inferior. Também tem um drivezinho aqui que aciona. Então 15 volts alimenta o drive. Tem aqui o drive em D, ó. Aqui fica o positivo e o negativo fica no U. O é negativo, o é a saída do compressor. Mas quando começar a funcionar, vai ter hora que esse U vai ser negativo, quando esse transistor aqui fechar. Ó. Esse transistor que fechar, o 0 volts que está aqui, o referencial de 0 volts que está aqui, ele vem para cá. Ó. Então aqui vai ter momentaneamente 0 volts. Esse aqui vai ter momentaneamente 0 volts. Aí eu vou ter GND nesse capacitor e ele vai carregar com 15 volts. Ó, isso é um pouquinho mais avançado, não vou me ater muito a isso. Tá? Se você já viu isso aqui, você vai saber o que eu estou falando. Se você nunca viu, só desconsidera e vamos seguir aqui o baile, tá? Seguir a aula. Seguir o baile é ótimo. Beleza, sabendo disso, como eu disse, 15 volts é 15 volts. Quando eu fui medir o inferior, 15 volts, bonitão. Pá. Quando eu fui medir os superiores, eu vou já explicar como é que vai medir, tá? Como foi que eu fiz para medir. Quando eu fui medir os 15 volts dos superiores, um estava dando 14, outro 16 e outro 15. 14 alguma coisa. Ou 15 alguma coisa, 15,5. Tava tudo alterado. E dão todos iguais. Se tiver algum... Eu já queimei placa lá no passado. Teve uma aula que até fiz, não sei nem qual aula é essa. Mas já virou aula ela. Que é 1,5 volts que queimou o IPM. Era 15, estava dando 16,5. 1,5 volts a mais queimou o IPM. Então, 16 volts queima o IPM. Não vai funcionar, vai dar erro de IPM. Então, quando eu pego uma placa dessa, que todas as tensões superiores aqui estão tudo alterada, um 14, outro 15, outro 16, tem que estar tudo igualzinho, bonitinho, valor direitinho. Tem que estar. Tá? Tem que estar tudo 15 volts bonitinho. Porque senão vai dar divergência de acionamento do drive do IGBT. O IGBT é muito sensível. Ele tem que ter os 15 volts dele. Se der 14, ele não aciona. Se der 16, ele pode também não acionar. Ou, eu acho que pode também não acionar. Pelo drive, né? O drive vai identificar e corta. Isso aqui não funciona. Então, antes de condenar até o IPM, eu incluí esse defeito. Não corrigi esse defeito ainda, não tive tempo de pegar ainda. Eu quis parar essa aula para gravar esse kit, estrear esse conteúdo aqui, para que você já conheça esse ponto desta placa. Entenda que eu fui buscar os níveis de tensão. Eu medi os níveis de tensão e vi que tinha 15 volts, mas o 15 do superior não era 15, era 16, era 14. E eu sei que esses valores têm que ser 15 volts bonitinho. Sei porque eu já peguei uma placa dessa? Não, sei porque em todas as placas de IPM, o IPM para funcionar normalmente, qualquer modelo, qualquer máquina, tem que ter no superior 15 volts e tudo 15 volts. O máximo que dá é um 14.9, 14.8 ou 15.2, 15.1, é aceitável. Agora 16 e 14 não é aceitável. Independente de marca, estou trazendo de um VRF. Você vai conhecer a placa do VRF, o modelo de placa de VRF. Mas isso serve para qualquer placa de qualquer modelo que tenha um IPM. Então vamos para a bancada agora, para a gente poder enxergar o que é esse circuito. Vou energizar, mostrar esses níveis de tensão diferentes para que você conheça. Cuida. Vamos lá, ó. Essa aqui é a placa, tá? A plaquinha do VRF. Detalhe, ó. Vamos lá. Pontos que você precisa se atentar. Aqui é acionamento do IPM.
tá? Onde vem do micro. Vem por aqui, aciona aqui os 7 optoacopladores, né? São 6 de acionamentos e um aqui de feedback, provavelmente. Aciona aqui, vem o acionamento por esse cabo de outra placa, como eu disse. O VRF é tudo modular. Então vai vir de outra placa esse acionamento. E aí, esse acionamento vindo de outra placa, ele vai acionar o bloco IPM que foi aqui embaixo. Ó. Aqui o bloco IPM. Ó. Eu tirei já, foi soldado, tá? Ele fica aqui embaixo, ó. Nessa posição aqui, ó. Quando eu vir aqui, tá aqui, ó. Ele aqui. Certo? Eu tirei ele já, tá aqui ele aqui. Tá aparentemente ok, 100%. Tá? Não é o protagonista da nossa aula de hoje. O protagonista da nossa aula de hoje é essa placa. Nela eu vou ter o acionamento, vai chegar aqui os acionamentos, tá? Aqui vai ter a saída, ó, saída UVW, não é isso? UVW, P e N, positivo e negativo. Tudo aqui, ó, entradas de tensão e saída, né? Positivo e negativo, entra e sai o VW, tá? E sai o VW. Vem em outras placas também. Aqui vai para o compressor. X3 aqui vai para o compressor. Aqui vem em outras placas. E outra placa de alimentação, de tensão DC. Aqui, a alimentação dessa placa aqui, ela acontece por esse conector aqui, ó. Esse conector aqui, ó. Entra positivo e negativo. Não entra tensão AC. Cuidado. Primeiro ponto de cuidado aqui. Ela não entra tensão AC. Então não coloco 220 aqui, não. Tem que dar tensão DC. Tanto é que tem um mais e um menos aqui, ó. Tem um mais e um menos bem que assim. Positivo, negativo. Então tem que entrar tensão DC aqui, positivo e negativo. Ele entrou aqui tensão positivo e negativo, 310 volts. Vai pegar esse chaveador aqui e vai chavear o primário. Vai gerar 15 volts aqui, nível de tensão aqui também, acho que é 15 também aqui. Não, aqui é 18, é 18 aqui, 15 aqui. E vai gerar os níveis de tensões aqui, ó. Lembra que eu falei que tem IGBT superiores e inferior? Do inferior, esse aqui é o inferior. E esses três aqui são dos superiores. São 3 IGBT superiores, cada um com capacitor individual e um capacitor para os 3 inferiores. Tá? Para os 3 inferiores. IGBTs inferiores. Então, eu vou ter 4 capacitores que neles devem ter 15 volts. Se eu virar aqui, ó, eu tenho acesso a eles por aqui, ó. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse aqui é o inferior. Então, esse aqui que é o inferior. Analisando melhor aqui, esse aqui que é o inferior. IGBT inferior daqui, o nível de tensão do IGBT inferior é esse daqui. E os outros 3 são níveis de tensões dos IGBT superiores. Beleza? Então essa placa tem uma fonte. Chegou a alimentação nela, ela gera os níveis de tensão e fonte é aquele circuito que gera o nível de tensão. Então a gente tiver um transformadorzinho desse aqui, é o circuito que gera o nível de tensão do secundário. Então esse transformador, com esse chaveador, gera o secundário de 15 volts aqui para esses capacitores, não só de 15 volts, mas de 18 também para esse circuito. Beleza? Aqui eu tenho um comparador, aqui embaixo vai o IPM, e aqui tem um circuito dos acionamentos, né? Circuito de acionamento e circuito de acionamento basicamente, tá? Então essa plaquinha dessa não é nada barato, tá? Então vale a pena sim reparar uma máquina dessa. Você se diferencia da sua concorrência quando você pega esse tipo de equipamento, porque nem todo mundo pega esse tipo de equipamento. Tá numa região na beira da praia, então a oxidação tende a massacrar bastante esse tipo de equipamento. Ó, vou energizar. Vou te mostrar os níveis de tensões que ele tem e o defeito que ela está apresentando. De novo, hoje eu quero te trazer essa lógica, esse entendimento desse tipo de circuito. Conhecendo esse entendimento desse tipo de circuito, você vai conseguir ter um caminho para analisar. Conseguir ter uma lógica melhor de análise. Bater o olho na placa dessa e entender um pouco mais dela. O objetivo dessa aula também é te trazer isso daí. E claro, um teste um pouquinho mais avançado ali, uma análise um pouquinho mais avançada do ponto de vista dos IGBT superiores, que muitos de vocês eu tenho certeza que não sabiam dessa informação. E eu estou passando para você aqui, tentando ser o mais claro possível para te mostrar esse tipo de informação. Bora lá, eu vou energizar a placa. Antes vai energizar ela sem o IPM? Sim, eu vou energizar ela sem o IPM. E eu posso energizar ela sem o IPM porque não tem nenhum curto nos pinos, tá? Claro, não vai acionar nenhum compressor. Eu só quero ver os níveis de tensão que essa placa vai gerar. E para gerar os níveis de tensões, a placa não precisa do IPM. Eles têm que ter energia eletrônica para fazer isso daqui. Cuidado, o que eu vou fazer aqui agora é algo controlado, estou no ambiente controlado e eu sei o que eu estou fazendo. Não quero repetir isso em casa sem ter noção. Porque muita gente não sabe nem que dá para energizar a placa sem IPM. Eu só quero entender e fazer algumas medições de níveis de tensão. Então eu quero verificar a fonte. O que é que o circuito do IPM tem a ver com a fonte? Ele gera a fonte? Não. Ele pode matar a fonte, mas gerar ele não gera não. Então se ele não gera a fonte, eu tiro ele do circuito, eu consigo energizar o circuito sem ele no circuito. Vai queimar o IPM? Vai queimar algum componente? Não vai queimar. O IPM muito menos, que ele está fora da placa. Né?
mas só não vai partir compressor. E eu não quero que parta nenhum compressor, porque eu sei que ela não parte de compressor em bancada. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, eu vou energizá-la e vou verificar os níveis de tensão. Detalhe, eu vou conectar aqui, ó, já preparei aqui o conector. Eu estou usando um dispositivo que quem é climatrônico já conhece, que é a nossa retificada. Não é ligar na tomada, não estou jogando 220 aqui não, tá? Estou jogando aqui a tensão DC, positivo e negativo, nessa placa. Então, até por isso, não energizem de qualquer maneira. Lembrando que é um VRF, equipamento caro, equipamento que custa um valor elevado. Então, não é para amadores definitivamente. Então, não acho que é só, vi o vídeo do Laonda, agora eu vou mexer com o VRF. Espera, calma. Pelo menos você vai conhecer aqui. Falando do ponto de vista de mexer, que eu digo, é reparar e analisar e tudo mais. Você está botando um pezinho na água aqui no VRF, eu quero trazer a maior clareza possível para vocês. Ó, vou virar aqui, que eu vou medir aqui, ó, esse pino e esse pino. E vou medir também, deixa eu ver aqui, vou medir esse lado primeiro aqui, tá? Vou medir aqui esse nível de tensão do lado de cá. Vou energizar a placa energizada, vou medir aqui os níveis de tensão. Aqui eu tenho que ter 18 volts. Estou tendo 18, menos 18, vou virar. A ponteira está errada. 18.32. Ok. Ponto 32 não altera muito, não. Aqui eu tenho o quê, ó? Aqui eu vou ter 14.99. Aqui é 15 volts alinhado. Linho não, né? Alinhado. 15 volts alinhado. Certo? Vou desligar aqui e vou virar ela, que eu vou medir esses capacitores agora. Vou até medir esse aqui também, por curiosidade. Só por curiosidade, deixa eu achar esse daqui pro lado de cá. Desliguei aqui já, tá? Esse daqui é esse, ó. Vou até raspar ele aqui para poder ter acesso aos pinos. Tá desenergizado, tá? E não tem capacitor de potência, por isso não tem risco de levar choque quando desenergiza. Esse capacitor e isso daqui, ó. Tem que raspar por quê? Porque tem um verniz aqui, ó. Tá toda envernizada. Então, para ter acesso aos pinos, tem que raspar. Ó, vou medir esses níveis. Eu vou medir aqui, ó. Esse capacitor e esse capacitor. Quero saber somente os níveis de tensão. Não vou partir compressor, não vou fazer nada funcionar aqui. Só a fonte, né? Na verdade. Vou analisar novamente. Pronto, vamos lá. Vou medir aqui os níveis de tensão. Aqui é os IGBT, os níveis de tensão superiores, ó. Primeiro, 15, vou até virar aqui para ficar positivo. 15, bonitão, 15 volts. O próximo, 15.9, tá vendo? 15.94, já é 16 aqui, 16. 15.94 é 16. Esse daqui, 16.2, aí ó, ponto 19. 16.19. Esse daqui, 15 volts, bonitinho. Que é o inferior. Então tem um dando 15 volts, outro superior dando 15 volts. Bonitão também aqui, tá ótimo. Mas tem um dando 16 e o outro dando 16. Isso aqui é um defeito claro, tá? Defeito claro. Defeito bem claro que essa placa está apresentando. Do jeito que está aqui, não parte o compressor. Não funciona. Tem uma leitura errada aqui. Na hora que for querer acionar, vai dar uma leitura errada do nível de tensão. Então, 16.2. Aí os outros que eu raspei aqui para medir, vamos ver. Esse aqui tem 15 volts nele. E esse aqui tem nada. Ele vem lá de fora. Ó, tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Ele vem da outra placa, essa alimentação. Provavelmente. Vem de lá, ó. Aí não tem nada. Como a outra placa não está conectada. Então é isso, ó. Você viu a diferença? 16 volts, o lado dando 15. E são esses níveis de tensões aqui, ó. Desses capacitores, tá? Tem que dar todos iguais. Tem que dar todos o mesmo valor. Todos com o mesmo valor igual. Então aqui esses 4 capacitores aqui, ó. Tem água esquentando aqui. É um resistorzinho. Normal. Beleza, ó. O que eu testei aqui? A fonte está gerando, está acionando todos os níveis de tensão, mas está com tensão desbalanceada, vamos dizer assim. Tá errado, tem que dar tudo 15. Tem 2 dando 16. Isso não vai deixar o IPM funcionar. Beleza? Então eu vou corrigir esse problema do 16 e quem sabe eu volto com a parte 2 desta aula. Eu quero que você fique com essa aula de hoje aqui.
essa parte prática aqui, conhecer primeiro essa placa, né, ter noção dela. Aqui são optocopladores de acionamento, tá? O acionamento vem por aqui, aciona por ele e aciona cada IGBT. Por isso que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 IGBTs. Ou 6 optos, um para cada IGBT. Esse aqui é um opto de feedback, um opto que manda o sinal de volta. Feedback é o retorno, tá? Saber os níveis de tensão, conhecer essa placa dos níveis de tensão dela, você pode medir isso aqui lá em loco, ó. Medir esse 18 volts, medir o 15 volts aqui, ó, tá? Não consegue medir aqui, você pode medir em cima dos diodos, mas eu não mostrei agora não. Em loco você pode medir aqui, ó. Em loco você pode medir em cima desses diodos aqui, ó. Esse diodo, cada um tem 2 diodos, tá vendo? É mais difícil, tá? Mais arriscado, inclusive. Mas se você tem um conhecimento de eletrônico, você é climatrônico, você bate o olho aqui e consegue medir lá em loco nesses diodos. Foi o que eu fiz lá também. Eu vi que estava diferente disso. Opa, achei uma incongruência aqui. Você acha incongruência, quando você está em busca de defeitos, achou uma incongruência, achou algo que não está correto como deveria ser, para isso você tem que saber como deveria ser, mas se você já sabe como deveria ser, e você não acha aquilo ali, não acha aquele, e não acha do jeito que você sabe que deveria ser, ali é um ponto para você analisar. Então eu sei que esse tipo de defeito aqui impede o funcionamento de uma placa de IPM. Detalhe, não é só para VRF não. Trouxe o VRF para abrir tua mente sobre o VRF. Mas isso serve para qualquer placa eletrônica de ar-condicionado inverter que tenha o IPM, beleza? Então vamos lá, ó. Essa aqui é a placa, tá? A plaquinha do VRF. Minha ideia tá sem o IPM, tá? O IPM tá aqui, ó. Fica aqui, tá sem o IPM. E aí ela tava, tá vendo que eu tirei os capacitores aqui, ó? Esse aqui eu tirei esses capacitores, ó. Que são 3 capacitores eletrolíticos, igual esse daqui, ó. 1, 2, 3. Eu retirei para ver se eram eles, os defeitos. Não estavam neles. Aí eu levantei aqui, ó, tirei esse diodo, levantei todo o circuito para fazer medições, tá? Fiz medições em várias partes do circuito aqui, diodos, resistores. Fiz medições em boa parte desse circuito. Tudo ok, quando eu tirei resistores, tudo ok. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Daqui para cá, ó, são circuitos iguais, ó. 2 diodos, um resistor, capacitor. 2 diodos, resistor, capacitor. 2 diodos, resistor, capacitor. 3 circuitos iguais que saem do transformador. Se eu virar aqui, ó, eles saem do transformador aqui, ó. Transformador para cá. Tá vendo? Uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas. Cada bobina dessa manda para um circuito desse. São 4 bobinas porque tem esse circuito aqui também, ó, do inferior. Quando eu meço aqui, esse dá 15, esse dá 15, esse aqui dá 16, esse aqui dá 16 volts DC, tá? Essa medição eu fiz na nossa última aula. E isso era o defeito, tá? Mas o que estava causando isso? Não era nada disso daqui, ó. Eu medi os diodos, medi os resistores, tudo ok. Medi diodo diretamente, reversamente, não tinha nenhuma fuga. Medi resistor, tudo batendo nas resistências. Cheguei no transformador. Fiquei com dúvida no transformador. E aí eu vou mostrar aqui o teste que eu fiz no transformador para que você enxergue o que eu estou lhe falando, tá? O ponto que eu estou lhe dizendo, qual a incongruência. Então, esses dois aqui, ó, estavam com 16 volts, tá? Por que estava com 16 volts? Tem que ter 15, né? Preciso ter 15 aqui. Então, os dois estavam com 16, esse com 15, e aí eu tinha que identificar e restringir. Fui restringindo, né? Ó, do ponto que eu medi, que era um capacitor, ou no pino aqui do IPM, ó, ele vem pro pino do IPM, medi os 15 volts e a tensão de 16, eu fui restringindo o circuito. Vem de onde? Vem de onde? Vem daqui, vem do capacitor, vem desse capacitor de cerâmico, vem do capacitor eletrolítico que fica aqui, vem do resistor, vem dos diodos, tudo vem daqui, passa tudo por aqui, ó. Mas vem principalmente do transformador. Começa no transformador esse nível de tensão. Então eu cheguei a restringir ao transformador. Eu vou medir aqui essas bobinas, ó. 1, 2, 3, 4 bobinas. Vou deixar assim, eu vou desligar a luz agora da bancada, para ficar fácil de ver o osciloscópio. Vou energizar o sistema. Esse sistema energiza com tensão DC, tá? Senão vai botar 220 nele, vai botar tensão DC. E quem é climatrônico sabe que tem que usar retificada, tá? Vou energizar aqui e vou medir aqui o formato de onda, que os níveis de tensão que vai aparecer aqui no osciloscópio. Vou desligar aqui a luz e vou energizar o sistema. Tá, ó, vou medir aqui, se liga só, acoplamento CA, não CC, vamos ver. Ó, medindo aqui o primeiro secundário. Ah, tu pode medir se os diodos está conectado? Pode, eu quero só ver o formato de onda que sai no secundário. Ó, aqui eu vou dar uma regulagem. Opa. Aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui.
Pronto. Mediu o primeiro. Detalhes. Quero que vocês cheguem alguns pontos aqui, ó. Máximo, 18 volts. Tá? Tá errado aqui. Tá, vou organizar isso aqui, peraí. Deixa eu zerar aqui. Botar acoplamento CA. Fazer as medições corretas, né? Vou medir novamente, tá? Medir novamente. Esse primeiro aqui é o que está correto. Um dos que eu medi antes estava correto. Ele, inclusive, está conectado no circuito aqui. Formato de onda senoidal, tá? Uma senoide. De pica-pica dá 41. Pica-pica daqui para cá, ó. Dá 41 volts. O máximo dele, do zero para o máximo, está dando 18 volts. Percebe que o mínimo parece um pouco maior, né? Se o cara diz que não tem 10, dá 20 e poucos o mínimo. Está dando 20 e poucos, tá? Mas o RMS aqui, ó, tá dando 14.8. Grava aí, ó, RMS 14.8. Vou medir o do lado aqui, ó. Vou tirar aqui e vou medir aqui o que está do lado. Pausei a onda. Ó, aqui, ó. Vamos lá, ó. O máximo agora foi para 19.6. 19.6 o máximo dela agora. 19.6. A frequência, ó, detalhe da frequência, é a mesma frequência de todos, né? 266 kHz. 266 kHz. Galera, essa aqui é uma frequência muito alta. Detalhe importante para essa frequência muito alta. Tem os diodos aqui, né, do circuito. Se queima algum diodo desse, você não pode substituir por qualquer diodo. Porque o diodo, por exemplo, o N4007, que é o diodo de retificação de fontes DC, da ponte retificadora, por exemplo, o diodo da ponte retificadora, ele não suporta essa frequência de 266 kHz. Não suporta, ele vai queimar. Então não é qualquer diodo, por isso ela pode não sinalizar o datasheet. Especialmente de fontes chaveadas, no secundário da fonte chaveada, é importante você analisar os diodos e botar uns que suportem a frequência de chaveamento que ela vai suportar, que ela vai passar por ela, tá? Então, ó, já aumentou aqui, ó, foi de 18 para 19.6 e o RMS foi para 15.3. Então a tensão está aumentando. Sai do transformador já um pouco elevada. Vamos pro próximo. Terceiro aqui, ó, terceiro secundário. 18.8. Frequência é a mesma, tá? Aproximada, a mesma que o do 268K aqui. 18.8 e a RMS ficou em 15 também. A primeira deu 14, lembra? Tá em 15 aqui, ó. 1 volt a mais de RMS. RMS é a tensão eficaz, é mais ou menos a tensão que o multímetro também mede. Tá dando 15 volts. Não tem que dar 15 volts isso, mas aqui eu tô sem um capacitor ainda, tá? É que ela não passou pelo capacitor, que sai do transformador. Depois que a sonda sai do transformador, ela é retificada e vai pro capacitor também. Ela tem a aumentar esse nível de tensão. Mas estou comparando os mesmos formatos de onda. Percebe que é o mesmo formato de onda. Eu estou comparando os níveis de tensão delas. 18.8, que é o máximo, do zero para o máximo, e o RMS. E agora eu vou medir aqui o último. Então 15.1, deixa eu medir aqui o último. 14.4, 14.4, 17.6, tá vendo? E a tensão um pouco menor aqui. Então, ó, a frequência é bem parecida, 268 kHz. Percebe o detalhe? As tensões que saem do transformador estão diferentes. Se as tensões que saem do transformador estão diferentes, no secundário, antes dele não tem mais nada, tá? Antes dele não vai ter mais nada. Antes do transformador não tem mais nada. Porque aqui começa aqui a fonte. Até tem, mas não influencia nesse circuito. Não influencia, porque está gerando uns níveis de tensão, só está gerando da maneira errada. Então o transformador está com problema, está com níveis de tensões diferentes, onde deveria ter todos o mesmo valor de nível de tensão, tá? Então esse é o defeito dessa placa. Aqui o caminho que tem é trocar o transformador ou rebobiná-lo. E aí são dois caminhos que a gente vai que vai analisar a partir de então. Mas perceba, o defeito que você precisa, eu precisaria do osciloscópio com essa riqueza de detalhes, porque você percebe que é muito sutil a diferença de tensão, muito sutil mesmo, dos secundários, né, que eu medi aqui. Então a diferença, o formato de onda foi o mesmo, a frequência bateu, o pica-pico também bateu, ou não bati pica-pico, não analisei, né? Mas a tensão máxima e RMS teve alterações, especialmente nos secundários, que antes eu medi estavam com tensão maior. E eles estavam com tensão maior, inclusive, nesse formato de onda, nesse secundário do transformador. Tá? Então esse aí é onde estava o defeito desta placa de VRF. VRF Midea. E aí, conheceu essa placa? Deixa aqui nos comentários. Já conhecia essa placa ou você já pegou algum defeito parecido nessa placa? Se essa aula aqui trouxe algum aprendizado novo, deixa um joinha aí, que vai mostrar pra mim que essa aula foi massa pra ti. E faz melhor, pega a setinha que tem aqui embaixo, manda naquele grupo de refrigeração que tu participa, manda naquele grupo lá, que tem vários instaladores que podem se deparar com uma placa dessa e pelo menos vão saber um ponto dela para medir, né? Ou eu dou um overview geral aí, vai conhecer ela, não vai ficar perdido, vai entender um pouco dos níveis de tensão dessa placa. Tá? Já dá para fazer as medições em loco até.
o teu multímetro chega lá e faz as medições. Beleza? Fique com Deus, um abraço. Valeu!